E neste vídeo eu trouxe para vocês a aula de como fazer essa bolsa maravilhosa que ficou incrível. Eu tô muito apaixonada, eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Ela ficou muito perfeitinha com esse ponto, olha que ponto maravilhoso. E com o fecho da vovó, o famoso fecho da vovó. E o melhor de tudo, gente, é que eu trouxe essa bolsa em duas versões para vocês. Vocês podem fazer ela assim com esse fecho da vovó, que é maravilhoso, ou vocês podem também fazê-la com um fechamento diferente, colocando a alcinha, esta alça, que é uma corrente. Eu vou deixar a imagem aí para que vocês já vejam como ficou a bolsa. Também ficou incrível e essa bolsa é mais casual para que vocês possam utilizar no dia a dia e com essa corrente que fica um encanto. E essa alça tem uma corrente menor e uma corrente maior que dá para utilizar tanto como bolsa de mão como bolsa tiracolo e ainda fica com esse charminho da corrente. Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esses dois tipos de acabamento, tanto com o fecho da vovó, como esse outro fecho que também fica um pouco mais casual. E essa bolsa ficou com 15 centímetros de altura, 23 centímetros de comprimento e também com 12 centímetros de profundidade. Ela tem aqui essa parte em corino, embaixo, o fecho da vovó, que é super prático e bonitinho, fica lindo. Por dentro ela é toda trabalhada nos pontos, da mesma forma, aqui a plaquinha. E o detalhe dessa bolsa é que a gente não consegue perceber aonde começa nem onde terminam os pontos. Então ela tem o fechamento e a subida de carreira totalmente invisível. Ela fica muito linda, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Então é isso, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, de deixar aquele like que me ajuda muito, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e depois que vocês fizerem, não se esqueçam também de me contar como ficou a belezura de vocês. E a partir de agora, vocês também podem ser membros do canal com algumas vantagens exclusivas para membros. E é isso, gente, bora fazer! Iniciar aqui com a nossa base de couro e eu vou começar a trabalhar com a agulha número 4. Nós vamos fazer todo o nosso trabalho para subir a bolsa depois com a agulha número 6, que é a agulha que nós vamos fazer a bolsa. Só que nós vamos puxar os fios com a agulha menor, que é a agulha número 4. Por quê? Eu preciso de uma agulha que passe pelos buraquinhos. A número 6 não entra nos buraquinhos, por isso que eu vou puxar os meus pontos com a agulha número 4. Aqui eu tenho nesta base 42 furos e ela mede 23 centímetros por 12 de altura. E aqui eu vou começar deixando um pedacinho de fio e vou começar aqui por uma das quinas. Então, vou vir aqui na quina, colocar a minha agulha em um buraquinho, laçar o meu fio aqui embaixo e puxar o meu fio aqui para cima. Puxo o meu fio aqui para cima. E agora, nós vamos começar a caminhar, ó, deixo esse fio aqui, nós não vamos fazer acabamento, tá? Nós não vamos puxar ele aqui para esconder agora. E daqui, nós vamos começar a andar sobre os próximos furinhos. Então, tenho a minha laçadinha aqui, venho no próximo furinho, laço o fio e puxo para cima. Puxei e vou passar por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Isso é um ponto baixíssimo, então, eu vou caminhar sobre a minha base fazendo pontos baixíssimos. Laço, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Ó, quando vocês puxarem, o espaço da minha agulha é menorzinho, porque eu estou usando uma agulha número 4. Então, quando vocês puxarem, procurem puxar até o espaço do outro fio, porque aí nós temos
o ponto equivalente ao espacinho, como se a gente estivesse utilizando uma agulha maior. Então, uma dica aqui especial para vocês. Então, laço, puxo aqui, passo por dentro. Ó, trago meu fiozinho até aqui, o próximo espacinho, coloco no furinho e passo aqui por dentro. Dessa forma também, eu garanto que meus pontos continuem sempre do mesmo tamanho. E vou fazer isso até chegar aqui na outra ponta. Completei aqui a minha base, cheguei aqui para fazer o último furinho, só que este último furinho, nós não vamos puxar o ponto. Eu vou tirar a minha agulha, vou vir no próprio buraquinho que está vazio, que é o último, e nós vamos pegar este fio que nós deixamos, o fio que nós começamos. Então, aqui eu tenho o fio do novelo e aqui o fio que nós começamos. Eu vou laçar o fio que nós começamos e vou puxar ele aqui pra cima. Puxo ele aqui pra cima e agora eu vou passar ele por dentro do meu elinho, que estava na minha agulha. Passei por dentro do meu elinho, eu vou só ajustar um pouco aqui o tamanho, puxando o fio do novelo. E agora, nós vamos simular o ponto. Então, este ponto que está saindo daqui, nós vamos passar por dentro deste primeiro. Então, vou passar aqui por dentro das duas alcinhas, laçar o fio, passar aqui por dentro. E agora, eu vou voltar o fio lá dentro de onde eu saí. Então, ó, coloco aqui neste mesmo furinho, saio no mesmo lugar de onde o meu fio saiu, de onde ele veio para cima, e vou puxar ele de volta aqui para baixo. Desta forma, nós simulamos o ponto. E agora, eu puxo o fio do novelo para ajustar este ponto, para que ele fique do mesmo tamanho dos outros pontos. E agora, olha, nossa base perfeitinha, com acabamento perfeitinho. E o nosso fio aqui, que agora nós podemos sim trabalhar em cima dele para ir escondendo e fazer o acabamento. Agora sim nós podemos segurar o fio para ir escondendo. Agora, para puxar os fios para a gente continuar, nós vamos utilizar também esta mesma agulha, a agulha número 4, para conseguir passar por dentro do buraquinho com o fio. Então, nós vamos continuar ainda mais essa carreira com a agulha número 4. E aqui nós podemos escolher qualquer ponto para começar, mas eu vou começar aqui bem na quininha. Então, vou vir aqui nesta quina, vou colocar aqui a minha agulha e vou puxar o fio do novelo. Então, ó, eu coloquei dentro do meu vezinho, estão vendo o vezinho aqui? Dentro desse vezinho, no pezinho deste outro, eu tenho um furinho. Eu vou colocar aqui no furinho, ó, saindo aqui. E vou laçar o fio do novelo e puxá-lo aqui pra cima. Trago pra cima, e na hora que eu puxo pra cima, eu preciso pensar depois que eu vou trabalhar com a agulha maior. Então, também preciso puxar equivalente pra dar o espaço de caber a minha agulha. Então, ó, eu vou puxar com um pouco de folguinha. Puxo o ponto, ó, deixando uma folguinha. Trago ele aqui pra cima, deixo a agulha um pouquinho mais elevada e trago ele aqui. Que aí eu sei que minha agulha vai caber quando eu colocar. Laço o fio do novelo e faço aqui o primeiro ponto baixo que a gente vai completar a nossa carreira. Essa nossa base, nós vamos colocar um ponto sobre cada ponto e vamos colocar alguns aumentos aqui nas quinas da nossa base. Eu tenho 42 pontos, só que eu preciso ter múltiplos de 5 para trabalhar com este ponto que nós vamos trabalhar. Então, caso vocês estejam fazendo a base de vocês, trabalhando com outro tipo de base, que tenha outra quantidade de furos, nós precisamos terminar com 50 pontos para iniciar a subida da bolsa. Então, aqui eu tenho 42 furos, não tenho 50. Por isso que eu preciso incluir os meus pontos aqui nas quinas para chegar a um total de 50 pontos. Então, caso vocês estejam trabalhando com outro tipo de base, façam o cálculo para que vocês terminem sempre com múltiplos de 5. Então, aqui eu coloquei na quina um único ponto. Por quê? Agora, no próximo ponto, eu vou incluir 2. Então, nas minhas quinas, elas vão ser compostas de 2 pontos aqui e mais 2 pontos aqui.
e o do meio um só. E eu vou fazer isso nessas outras quinas também. Sempre aqui, trabalhando de 3 em 3 aqui nas quinas, nesses 3 pontinhos aqui da minha quina, que é onde eu vou incluir aqui o meu aumento, um ponto só e um aumento. Eu vou explicando para vocês, mas aqui bem na quina, eu incluí um ponto só. Agora, aqui no próximo, eu vou incluir 2 pontos. Então, venho aqui no buraquinho, no meio do Vzinho, puxo meu ponto, 1, e puxo mais um ponto do mesmo lugar. Então, 2 pontos aqui deste mesmo lugar. Agora, aqui eu vou incluir uma sequência de 4 números, 4 pontos sem aumentos. Ó, não se esqueçam de deixar os pontos mais folgadinhos aqui, para que a nossa agulha consiga entrar. E agora, aqui eu cheguei na minha quina novamente. Então, um sozinho, um aumento, os 4 pontos sozinhos, e aqui eu vou fazer um aumento também. Isso, gente, se vocês estiverem trabalhando com a base de 42 pontos, tá? E vocês fazem exatamente nessa sequência. Se for outra quantidade de pontos, vocês precisam fazer o cálculo para que chegue no total com múltiplos de 5. Então, aqui eu vou incluir mais 2 pontos dentro deste mesmo ponto. 1 e 2. Agora, um ponto sozinho nesta próxima. Agora, nesta, 2 pontos juntos. 1 e 2. Agora, eu vou fazer uma sequência de 11 pontos sozinhos. Então, fiz aqui meus 11 pontos sem aumento, cheguei novamente aqui na próxima quina, onde eu tenho os 3 pontos, que é onde eu vou fazer o aumento. Então, aqui no próximo, eu faço 2 pontos, 1 e 2 no mesmo lugar. O ponto do meio é sozinho, então, um só, um ponto sem aumento. E agora, no próximo, um aumento novamente. Então, 2 pontos juntos. 1 e 2. Agora, vou fazer os meus 4 pontos sozinhos. Cheguei aqui na próxima quina, vou fazer os 2 pontos juntos, um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Fiz aqui os meus aumentos de quina e cheguei novamente nos meus 11 pontos sozinhos. Então, vou completar aqui e encontro vocês no final. Cheguei aqui nos meus 11 pontos da parte reta, então, terminei aqui o meu aumento, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui é onde nós formamos aqueles 3 da quina. Eu comecei bem na quina, então, eu comecei com um só. Então, aqui neste último é onde eu incluo outro ponto. Então, aqui, neste 12º, é onde eu vou colocar mais um aumento, ou melhor, mais um ponto. Então, aqui ainda puxo mais um ponto. Desta forma, a gente completa os 50 pontos. Agora sim, eu vou puxar o meu fio para fazer o acabamento. E eu posso trocar de agulha. Então, agora, já posso pegar a agulha número 6. Vou vir aqui na cabecinha do meu primeiro ponto. Então, aqui nesta cabecinha, eu tenho os pontos, o corpinho do ponto aqui e as cabecinhas aqui. Então, neste Vzinho aqui, é onde eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, pegando as 2 alcinhas, puxar o meu elinho lá para trás, desta forma. E agora, aqui, eu vou fazer ponto centrado. Neste último ponto que eu fiz, eu vou trabalhar no meio do ponto. O ponto centrado acontece sempre no meio dos Vzinhos. Estão vendo esses Vzinhos que se formam do corpo do ponto? Aqui é a cabeça do ponto e aqui é o Vzinho, que é o corpo do ponto. O meu ponto centrado acontece sempre no meio do ponto. Então, bem aqui no meinho, onde eu tenho o Vzinho, e aqui atrás eu saio entre o nozinho e as 2 perninhas
também no meio das duas perninhas. Então, esse é o lugar correto do ponto centrado. Então, o ponto centrado onde eu vou fechar o meu ponto acontece bem aqui neste último que eu fiz, que foi este daqui. Então, eu coloco a minha agulha bem aqui, saio aqui entre o nozinho. Este não vai sair bem no meio da perninha, porque eu tenho o fio do novelo aqui. Deixo o fio do novelo pra cá, a minha agulha virada pra cá, coloco aqui, prendo na agulha, vou puxar o fio do novelo para ajustar o meu fio. Vou laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. Trago meu fio aqui pra cima. Trouxe meu fio aqui pra cima, laço e faço o meu primeiro ponto. Agora, esses pontos, quando vocês fizerem os pontos, deixem eles mais folgadinhos, não deixem muito apertados, para que a nossa base cresça reta, que os pontos já saiam retinhos, não fiquem espremidinhos e repuxados, tá? Como o nosso fio, a gente trabalhou aqui com pontos menores, então essa primeira carreira já façam eles um pouco mais larguinhos. Meu próximo ponto centrado é no próximo, no meinho do próximo ponto, então eu tenho o Vzinho aqui, bem aqui no meinho. Então, agora, a partir dos próximos, eu vou olhar se está saindo no lugar certo. O nozinho e as perninhas do ponto, bem no meinho. Laço, trago pra cima, laço e faço o ponto baixo. Deixa eu virar aqui pra ficar bonitinho o ponto. Venho no próximo, também ponto centrado. No começo, gente, eu recomendo que vocês olhem, principalmente se vocês forem iniciantes, se vocês estão puxando o ponto no lugar correto, porque às vezes com a prática a gente já não precisa mais olhar, a gente já sente que está saindo no lugar certo. Mas se você é iniciante, eu recomendo que você olhe, porque sair bem exatamente no centrinho do ponto faz toda a diferença para que a bolsa cresça bem estruturada. E eu vou seguir todos os meus pontos da minha carreira em pontos baixos com pontos centrados. Então, faço ponto centrado. Ó, e ele vai ficando assim. E eu vou fazer um ponto sobre cada ponto, sem nenhum aumento, até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, olha como está ficando. E automaticamente, como a gente não faz mais aumentos, ele já começa a subir a paredinha, já fechando aqui a paredinha da bolsa para que a gente suba reto. Este fiozinho, gente, eu acabei esquecendo de puxar ele aqui, de esconder conforme a gente foi fazendo o trabalho. Então, eu só vou puxar ele aqui e esconder no meio do fio. Caso vocês ainda estejam com ele aí, só puxem aqui no meio dos fios, para que ele fique aqui escondidinho, o mais escondidinho possível. Vou jogar ele aqui bem de cantinho, para ele não aparecer. Pronto, meu fio escondido aqui no cantinho. Agora, nós vamos fazer o fechamento desta carreira. Eu vou puxar o meu fio aqui, fazendo um elinho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, na cabecinha do meu primeiro ponto, onde eu tenho o Vzinho. Então, ó, encerrei a carreira aqui, o corpo é este e a cabecinha é aqui. Venho aqui, vou puxar o meu elinho lá pra trás, puxo tudo. Só que agora, ao invés de pegar ponto centrado, eu vou pegar aqui, neste elinho que eu puxei. Então, aqui neste lugar que eu vou colocar a minha agulha e encerrar o elinho. Vou puxar para deixar do tamanho dos outros pontos, laço e puxo aqui a minha primeira laçadinha. Tendo aqui o meu primeiro elinho, eu já vou fazer o meu primeiro ponto. Então, para que vocês entendam aonde nós vamos trabalhar, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Ele é composto por a cabecinha do ponto, que eu acabei de fazer aqui, e mais o corpinho do ponto, que é este daqui. Então, agora eu vou laçar a minha agulha, ó, eu tenho meu elinho aqui, eu laço a minha agulha, eu vou descer no pezinho deste ponto, então, bem aqui embaixo de onde sai o meu ponto. E vou colocar aqui no meinho. Viram onde é? Bem aqui, ó, no Vzinho, no pezinho do ponto, aqui. Vou laçar, trazer aqui pra cima o meu fio. Agora, eu tenho 3 na agulha, eu vou laçar e tirar 2, fico com 2 na agulha, laço e tiro mais 2. Aqui eu simulei um ponto alto.
E agora, aqui na cabecinha do meu ponto, ó, eu vou afastar um pouquinho o meu ponto e nós vamos incluir agora na cabecinha do ponto, que é onde eu tinha mostrado para vocês, onde nós fizemos o fechamento. Eu vou laçar, colocar a minha agulha aqui, pegando as laçadinhas da cabecinha onde eu fiz o fechamento, esse Vzinho de cima, e vou incluir um ponto alto. Trago a agulha para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E aqui neste mesmo lugar, aonde eu coloquei este ponto alto, eu vou colocar mais 2. Então, vão ser no total 3 pontos altos. Então, laço, coloco aqui no mesmo lugar, não é no pezinho do ponto, tá? É na cabecinha agora. Trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço, e aqui no mesmo lugar, vou fazer o outro ponto. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E agora, eu vou fazer novamente um ponto alto, só que na cabecinha do ponto. Ou melhor, no pezinho do ponto. Laço, venho aqui, não venho aqui onde eu fiz, tá? Aqui no pezinho. Então, neste lugar aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto, lá no pezinho, lá embaixo. Então, eu laço, meu fio enrolou aqui, deixa eu puxar pra ele ficar bonitinho. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E aqui está o meu primeiro ponto. Então, o que que acontece? Neste ponto onde eu trabalho, eu faço um ponto alto aqui no pezinho do ponto. Depois, os outros 3 eu faço na cabecinha do ponto. E, novamente, o último, eu fecho meu lequezinho aqui no pezinho do ponto. Então, no total, eu fico com 5 pontos. Para vocês poderem ver bem, puxem o ponto bem pro cantinho e vou pular 4 pontos. Então, aqui, 1, 2, 4 cabecinhas. 1, 2, 3, 4 cabecinhas. E neste ponto aqui é onde eu vou trabalhar. Vou laçar o meu fio e vou vir no pezinho do ponto. Então, venho aqui no pezinho do ponto, laço, trago o fio pra cima e faço ponto alto. Ponto alto. Aqui, cuidado para vocês não deixarem um vão entre esses pontos. Na hora de fazer, cuidado, puxem o fio para que ele fique bem próximo. Ó, vou fazer novamente. Ó, segurem esse fio aqui na hora de colocar, para que vocês contenham aqui e puxem para cá. Para que vocês não abram o ponto, para ele não ficar aberto, ele precisa vir mais deitadinho mesmo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, aqui é o 5º ponto. Então, ó, aqui, ó, estou puxando, ó. Estou puxando esse fio que está aqui na minha agulha para ele não dar espaço aqui entre esses pontos. Isso é muito importante. Então, faço meu ponto alto aqui também, sem deixar ele abrir, ó. Reparem que um ponto fica encostadinho no outro. Eu não fico com um vão aqui entre os meus pontos, fico com um vão aqui, mas não aqui, tá? Então, aqui fiz o meu ponto, agora vou vir na cabecinha do ponto, ó, fiz no pezinho esse primeiro. Agora, eu venho na cabecinha que é aqui, este Vzinho aqui, no mesmo ponto que eu estava trabalhando. Então, laço e aqui eu vou incluir 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 3 pontos altos. E agora, o meu 5º ponto, que eu vou fechar no mesmo ponto, no pezinho do ponto. Laço e faço o meu ponto de encerramento do lequinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que o primeiro e o último no pezinho do ponto e os outros 3 aqui na cabecinha do ponto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma sequência, tá, gente? Vou fazer mais um aqui com vocês. Então, ó, puxa pra cá pra ver o ponto que a gente trabalhou, foi esse daqui. Então, aqui eu vou pular 4 cabecinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui na 5ª. Então, neste lugar, ó, puxo o meu fio aqui, laço, venho na cabecinha desse ponto aqui. Ou melhor, no pezinho desse ponto aqui. No pezinho, faço um ponto alto, sem dar espaço, juntando um ponto no outro.
Agora, aqui na cabecinha do ponto, aqui, pegando as duas alcinhas de cima, só as duas alcinhas de cima, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora, o último no pezinho do ponto. Laço e faço ponto alto aqui no pezinho do ponto. Pronto. Aqui, gente, vai parecer que ele vai ficar repuxadinho, mas a gente está trabalhando com a mesma quantidade de pontos que nós temos. Então, aqui nós pulamos os 4 pontos equivalentes aos pontos que nós fizemos aqui em cima. Então, conforme a próxima carreira, a gente já vai perceber que eles vão preencher adequadamente, ó. Não pode ficar repuxado. Então, ó, conforme a gente preenche os pontos, aqui eu permaneço com a mesma quantidade de pontos da carreira que eu estou trabalhando. Por isso que ele não pode se fechar, porque eu estou incluindo exatamente a mesma quantidade de pontos sobre os pontos que eu estou pulando. E o trabalho vai ficando assim. Já tenho aqui um em cada quina e este. E nós vamos fazer essa mesma sequência aqui até o final. Então, só para mostrar aqui, dar a última orientação para vocês, olha. Afastem para ver o ponto trabalhado, vão pular 1, 2, 3, 4. Vou vir nesse ponto aqui no quinto. Primeiro ponto, pega aqui no pezinho do ponto. Faz um ponto alto. Depois, mais 3 pontos altos aqui na cabecinha do ponto. E por último, mais um ponto alto aqui no pezinho do ponto. Então, a sequência é essa. Terminou, pula os 4 pontos e começa de novo no quinto ponto. Nós vamos completar a carreira exatamente dessa forma. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, se eu fiz a quantidade de pontos certa, trabalhei em múltiplos de 5, quando eu chegar aqui, eu vou ter exatamente a mesma quantidade de pontos que eu estava trabalhando. Então, fiz o último ponto e vou pular 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar certinho aqui a nossa conta para fazer esse fechamento. E aqui, gente, olha, ela está ficando assim, não pode ficar fechando, tá, ó. Ela precisa manter reta. Se ela repuxar, é muito pouquinho que caso vocês observem que ela está repuxando demais, aí vocês voltem e façam os pontos. Aqui, nós não podemos deixar um vão tão grande entre os pontos. Só que vocês podem deixar essas laçadinhas um pouco mais frouxinha, para que ela abra um pouco mais o lequinho. E aqui, ó, eu tenho os pontos sem repuxar e sem muito vão entre os meus pontos, para que ele fique bem bonitinho. E agora, nós vamos fazer aqui o fechamento da seguinte forma. Eu cheguei aqui, vou pular os 4 pontos. E aqui, que é o meu último ponto, ou melhor, meu primeiro ponto, onde eu subi a minha carreira, eu tenho aqui a cabecinha do ponto. Eu vou vir aqui neste ponto, pegar as 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo aqui neste lugar, ó. Aqui eu puxo bem o meu fio também, para que eu consiga fazer o ponto baixíssimo também, sem deixar espaço. E assim eu encerrei aqui a minha carreira, ó, como ela ficou. Assim, as paredinhas, a parte de baixo, bem bonitinha. E agora aqui nós vamos preencher a próxima carreira, vamos preencher esses espacinhos que se formam, então não vai ficar esse vãozinho na bolsa. Tenho aqui o meu elinho da próxima carreira, nós vamos trabalhar sobre esses 4 pontos aqui. Então, o pezinho do nosso ponto vai ser exatamente aqui, no meinho dos vezinhos, que é a cabecinha deste ponto aqui, ó. Então, os vezinhos estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são os 4 que eu pulei. Então, eu vou colocar aqui bem na cabecinha do ponto, desses 4, que na verdade é a cabecinha do meu terceiro ponto, ó. Cabecinha do primeiro, do segundo, do terceiro. É bem aqui no meio dos vezinhos. Então, é aqui que vai ser o pezinho do meu ponto, e os meus outros 3 pontos, que são esses que a gente coloca aqui pra cima, nós vamos colocar aqui no vão.
Então, vamos lá. Tenho aqui o elinho, eu vou laçar a minha agulha, ó, deixem o elinho um pouco alongado aqui, para ele conseguir descer com facilidade para cá, para não ficar repuxado, para ele ter espaço também para jogar o nosso lequinho para cá. Então, eu laço, venho aqui na cabecinha do ponto, puxo a minha laçada, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Agora, eu venho no vão, no vãozinho, não é no mesmo lugar. Então, ó, no vãozinho, entre os dois lequinhos, laço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora, laço e vou fazer o ponto alto aqui no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro, na cabecinha aqui do ponto, entre os meus vizinhos. Laço, faço meu ponto alto. Desta forma, o meu lequinho também ficou entre os meus pontos aqui. E agora, fica mais fácil ainda, porque nós não vamos mais contar os pontos para pular. Nós vamos só trabalhar aqui nos vãos. Então, sempre o pezinho do ponto, nos próximos pontos, o pezinho do ponto vai ficar entre os meus pontos, aqui na cabecinha, o pezinho vai ser aqui, e os 3 pontos eu vou incluir aqui dentro do vão, tá? Então, aqui eu incluo o da ponta, os 3 pontos aqui no vãozinho, e de novo aqui o da outra ponta, para encerrar o meu leque. Eu vou fazer mais um com vocês. Então, ó, laço, venho aqui no próximo, ó, entre os dois, faço meu ponto alto. Ó, aqui eu posso alongar o ponto para ele abrir um pouquinho mais. Laço e agora venho no vão, no meinho do vão, ó, bem no meinho aqui do vão. E aí, faço os 3. 1, 3. Fiz os 3, laço, volto lá para fazer o último ponto no mesmo lugar do primeiro. E vai ficando assim. Então, nós vamos completar aqui a carreira para fazer o encerramento. Cheguei aqui no final de mais uma carreira, também não posso dar muita distância. E eu vou pegar aqui na cabecinha do ponto, laçar e fazer meu ponto baixíssimo. Aqui essa distância que eu vou dar, olha, é a mesma desses outros pontos, para que fique proporcional. Também não deixem tão grudado, porque ela precisa de um espacinho no fechamento igual dos outros espacinhos. Sempre façam iguais. E aqui, gente, volto a falar, deixem mais juntinho aqui, mas para vocês não ficarem com a peça fechando, façam esses pontos mais largos, deem uma boa altura para eles, façam bem larguinhos os pontos, que aí, olha, ela sobe já retinha. Ela não tem esse problema de ir fechando a peça, olha. Ela já fica, como a gente trabalha com ele mais frouxinho, ó, ele já sobe já certinho. E aqui a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Então, puxo a minha laçadinha, dou uma altura para ela. E agora, a partir daqui, nós vamos fazer o início, o fechamento e início vai ser sempre exatamente dessa forma, das próximas carreiras, exatamente igual. Então, nós fechamos assim, puxei o meu elinho, dou uma altura para ele, só que agora nós vamos trabalhar, nós não temos mais os pontos baixos, então, nós vamos trabalhar aqui no nosso lequinho. Então, onde é o meio do nosso lequinho, aqui eu tenho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. O meu ponto do meio é o ponto número 3, que é bem este daqui. Então, o pezinho do meu ponto vai ser na cabecinha aqui do meu ponto de número 3. Então, eu laço, venho aqui no pezinho, dou altura, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E agora, eu vou trabalhar dentro do vãozinho. Laço e faço os 3 pontos aqui dentro do vãozinho.
E agora o meu último ponto no mesmo lugar, lá na cabecinha do ponto, do terceiro ponto do lequinho da carreira anterior. Ó, aqui eu posso dar uma boa alongada, laço, porque essa boa alongada serve para eu chegar mais próximo aqui do meu vãozinho. Então, ó, assim fica o lequinho bem bonitinho, e aqui eu também não deixo esse espacinho entre o próximo ponto. Então, início e fechamento da carreira é isso, gente. Nós vamos seguir essa sequência agora nas demais carreiras. Terminei de subir as minhas carreiras aqui, e eu subi no total de 8 carreiras neste ponto fantasia. Como que eu conto? Aqui está a minha primeira carreira feita em pontos baixos, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, minhas 8 carreiras. Gente, sem palavras pro tanto que essa bolsa fica maravilhosa. Olha que ponto lindo. E nessa cor, ela ficou muito perfeita. É lógico que ela deve ficar linda em muitas outras cores, mas essa cor ficou um encanto. Olha que lindo que é esse ponto. Ela fica toda perfeitinha também por dentro. A gente não consegue ver emenda, não consegue ver onde começa, onde termina. Fica muito, muito, muito delicada, muito linda. E agora nós encerramos as nossas carreiras desse ponto fantasia e nós vamos fazer a nossa última carreira aqui. Então, terminei aqui de fazer meu ponto, já fechei aqui com um ponto baixíssimo essa carreira. Vou pegar aqui a minha agulha e agora nós vamos caminhar com pontos baixíssimos. Então, aqui de onde eu saio a minha agulha, eu finalizei neste primeiro ponto aqui. Eu já vou vir aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas aqui de cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Então, aqui eu caminhei eu fechei aqui com meu ponto baixíssimo e caminhei com 1, 2, 3 pontos baixíssimos e cheguei agora aqui neste meinho. Neste meinho, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui as duas alcinhas aqui do terceiro ponto, onde nós estávamos pegando, e vou fazer um ponto baixo. Então, subo ele até aqui em cima, laço e faço ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, agora eu tenho o meu próximo lequinho. Neste primeiro ponto aqui, na cabecinha deste primeiro ponto, eu não vou trabalhar um ponto aqui, porque este ponto baixo já vai ser equivalente a esse ponto, porque senão eu acabo fazendo aumento se eu incluir um ponto aqui também. Então, para que a gente permaneça com a mesma quantidade de pontos, eu não vou trabalhar neste primeiro. Vou vir aqui no segundo, que é onde eu começo a sequência aqui dos 3, pegando também as duas alcinhas e faço o baixíssimo. Venho no próximo, caminho. Venho no próximo, baixíssimo. Venho no próximo, baixíssimo. Então, aqui eu fiz o ponto baixo e caminhei 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. E agora chegou o momento de fazer o meu ponto baixo. Venho aqui no terceiro ponto, bem no meinho, onde estávamos trabalhando, puxo o ponto baixo. Vou pular esse e fazer aqui a sequência dos 4. Então, essa é a nossa sequência dessa última carreira. Dessa forma, a gente fecha esse espacinho aqui, olha, que fica os buraquinhos. A gente já encerra fechando esses buraquinhos. E aqui eu vou dar uma outra sugestão para vocês antes da gente colocar o fecho da vovó. Vocês podem utilizar a bolsa assim também, com esse tipo aqui de fecho, que fica super lindo. Fica muito bonito também, que é a corrente. Ela tem a corrente comprida e tem a correntinha menor, essa correntinha aqui, um tamanho menor. Eu já comprei ela pronta assim, vou deixar na descrição do vídeo onde foi que eu encontrei essa alça. E vocês podem também utilizar dessa forma. Assim, pegando a bolsa dessa forma mesmo como está, eu vou simplesmente, posso dobrar ela aqui nas pontinhas, colocar esta partezinha aqui para dentro, deixando ela um pouquinho menor aqui na ponta,
aqui na parte da boca da bolsa. E aí eu posso colocar o mosquetão aqui prendendo exatamente nessa parte, para que ela segure essas duas partes aqui. E pronto, prendi com um mosquetão aqui de cada lado, deixando ela assim. Vocês podem colocar um fechinho aqui para grudar, um fechinho de imã. E olha como ela fica muito, muito linda também com essa corrente. Uma outra opção para vocês, caso vocês não queiram utilizar o fecho da vovó. E ela fica com a bolsa de alcinha, a alça comprida, e essa outra alça aqui, menorzinha também, que é uma alça de mão. Ela fica maravilhosa, gente, esse ponto é muito lindo. Então, fica aí para vocês mais uma sugestão para vocês utilizarem mais um estilo, um tipo diferente de bolsa, utilizando o mesmo corpo de bolsa, modificando apenas as correntes e o fecho. E agora nós vamos fazer a colocação do fecho da vovó, que é esse fecho aqui nesse formato, que tem esse tipo de abertura. Esse fecho que eu tenho aqui, ele é um fecho da marca Círculo, é um fecho bem bonito, é o dourado, tem também outras cores, prateado e ouro velho, se não me engano. E esse fecho aqui, ele tem um total de 20 centímetros. Ele mede 20 centímetros aqui, essa parte da boca dele, da abertura dele. E agora aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar o centro da nossa bolsa com marcadores, para que depois fique mais fácil, para que a gente consiga identificar onde colocar aqui o meinho do fecho. Então, primeiro vamos medir o meio da bolsa, vamos fechar ela bem assim, para cada lado, e marcar o meio. Achei aqui o meio da minha bolsa, eu vou colocar um marcador. Coloco um marcador aqui desse lado e coloco um marcador aqui do outro lado. Colocados aqui meus marcadores, eu vou abrir novamente o formato dela, no formato que ela tem, no formato retangular. Vou abrir aqui bem a boquinha dela. Vou pegar o meu fecho, vou abrir o fecho e colocar aqui na parte de cima dela. E aqui é uma referência onde estão os marcadores para que eu coloque deixando ela bem no meinho. Então, eu preciso prender ela aqui nessa volta. Então, aqui onde eu tenho os marcadores, eu vou deixar bem o meinho, a dobra, né, a dobradiça dela, e vou prender aqui. Aqui a nossa intenção é colocar os pontos por cima aqui dessa parte. Aqui no fechinho, olha, esse é o lado de fora, onde temos os furinhos. E aqui, quando a gente abre, essa parte aqui dos pontos, elas vão, conforme a gente for prendendo, elas vão acabar ficando aqui por cima e prendendo aqui nessa parte de dentro. Então, nós vamos deixar aqui bem nos marcadores e eu vou prender também essa parte aqui da frente com os grampinhos, com esses prendedores. Caso vocês não tenham esse tipo de prendedor, vocês podem utilizar até prendedor de roupa ou prendedor, aqueles prendedores de cabelo, que serve para marcar mechinha, algo que prenda, que facilite para que não fique sambando a bolsa na hora que a gente for prender. Então, vou prender aqui, apenas para que eu consiga me situar aqui para prender. Agora, eu vou iniciar aqui por um dos cantinhos. Então, já está aqui no meio a minha bolsa. E o que que eu faço? Primeiro, eu já tenho aqui a minha agulha, né? Uma agulha de costura com uma linha de costura. Procurem uma linha em tom mais próximo aqui do fio que vocês estiverem trabalhando. E já encerrei aqui o final da minha linha, prendi com um nozinho para que a gente possa iniciar aqui essa costura. E agora, essa costura, vocês precisam fazer com uma agulha fina, uma agulha normal de costura, para que ela consiga passar aqui pelos furinhos sem dificuldade. Então, aqui eu vou jogar primeiro para cá e nós vamos passar aqui nos espacinhos da trama, sempre trabalhando também. Se passar por cima da trama, não tem problema, mas nós vamos, procurar sempre sair nos furinhos.
Então, opa, vamos mirar aqui, ó, acertar a mira, ó. Sair aqui no primeiro furinho. Nesse primeiro aqui, da pontinha, eu vou fazer mais de uma vez. Sair com o meu fio daqui e eu vou passar aqui por dentro do meu fio. Aqui, ó, entre a minha trama, porque aqui eu quero que ele suba aqui em cima dessa parte onde eu tenho os pontinhos. Então, puxo pra cá, pra que ele fique bem firme. E agora eu posso voltar lá no buraquinho, vir aqui, ó, nessa outra trama, vou voltar no mesmo buraquinho. Então, ó, passei aqui por baixo dos pontos e vou jogar de novo lá no buraquinho. Puxo bem, para que ele fique bem preso. E vou vir aqui no próximo buraquinho. Também passar aqui, jogando, olha, essa partezinha, a nossa parte, toda essa bordinha, eu jogo ela aqui pra dentro. E quando eu passar pelo furinho, eu vou pegar já amarrando, prendendo essa parte. Jogo pra cá. Venho aqui por baixo e jogo no mesmo furinho que eu acabei de sair, pra prender bem. Jogo no mesmo furinho. Então, na verdade, eu passo 2 vezes pelo mesmo furinho. Eu vou e eu volto, pra que ele fixe bem. Agora sim que eu passo para o próximo furinho, ó. Próximo furinho aqui. Venho aqui por baixo aqui dos meus pontos, jogo eles aqui pra cima, passo pra cá. Puxo meu fio, vou prendendo mais forte. Agora, ó, eu posso até passar mais por cima aqui, se passei por baixo, não tem o lugar certo, tá? É só pra gente realmente prender e voltar, ó. Passei aqui, vou voltar no mesmo furinho de onde eu saí. Então, é isso, gente. A gente vai fazer isso aqui, nessa volta toda. E a mesma coisa quando a gente chegar também nas quinas, ali na lateral. E eu só vou costurar exatamente dessa forma, passando por todos os buraquinhos. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês façam isso, que a gente vai e volta dentro do mesmo furinho, para que ele vá entrando, olha, dentro aqui dessa parte da bolsa. E aqui, depois que eu prendi os primeiros pontos, eu já posso empurrar esses pontos aqui, pode ser com a pontinha da agulha, ou alguma agulha mais fina que vocês tenham, para que ela consiga encaixar, olha, toda essa bordinha que nós temos aqui para dentro deste vãozinho que nós temos. Porque aí eu empurro aqui para dentro e quando eu for fazer a costura, ele já estará bem mais encaixado. Então, conforme a gente costura, a gente já costura prendendo e empurrando ele pra cá. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai empurrando. Não dá pra empurrar todos de uma vez, porque é lógico que ele vai soltar os que a gente ainda não tá próximo. Mas conforme a gente vai chegando próximo, a gente já empurra e já vai fazendo a costura. Então, aqui, ó, observem aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho o furinho. Vocês estão vendo aqui o furinho? Consigo levantar a bolsa, ó. Aqui eu tenho o meu próximo furinho que eu vou colocar. Então, eu passo aqui pelo furinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O próximo furinho. Opa, pega foco. Próximo furinho, entro aqui. Já vou olhar aqui aonde ele vai sair. Pra que eu consiga, ó, jogar aqui a minha agulha pra empurrar o máximo possível do ponto pra dentro. Então, ó, passei, vou puxar o fio, puxo aqui com força. E aqui, pra não aparecer, eu venho por dentro da trama, ó, jogo por dentro aqui da trama pra ficar escondido. Escondi o fio, agora sim, eu posso prender, ó, vou descer ele aqui por dentro da trama mesmo. E vou achar aqui o buraquinho de onde eu saí. Então, tá mais pra cá. Vou achar aqui o buraquinho de onde eu saí. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência. É um pouquinho trabalhoso, mas ele fica com um acabamento bem perfeitinho.
se a gente tiver um pouquinho de paciência. Então, ó, saí aqui no furinho de onde eu tinha saído, no mesmo lugar onde eu tinha entrado. E agora, olha, aqui eu já abracei o ponto. Então, aqui eu só puxo. E ele está bem preso já, forçando ele entrar aqui dentro. Já venho aqui no próximo, já vou colocar ele também, ó, passar ele aqui pra dentro, empurrar ele aqui pra dentro. E a mesma coisa, gente. Aqui agora eu pego a agulha, vou lá no próximo buraquinho. O próximo buraquinho é esse daqui, coloco. Já viro aqui pra ver onde ele vai sair. E como eu quero abraçar mais ainda o ponto, ó, posso até pegar o nozinho pra dentro, sair por trás do nozinho. Porque aí eu consigo esconder daquele jeito que eu tinha falado pra vocês, ó. Aqui ele já quis sair um pouquinho, vou voltar ele aqui dentro. Jogo aqui dentro. Agora, eu passo por baixo do meu nozinho de novo, pra esconder. Puxo aqui o fio pra esconder e agora sim eu volto lá dentro. Viro aqui e vejo aqui pra sair no buraquinho certinho. Terminei aqui a primeira parte, então essa parte aqui já está costurada. A costura praticamente não aparece, porque eu fiz bem escondidinha na trama. Os meinhos estão bem aqui, então ficou certinho. Agora já prendi aqui com os grampinhos para eu continuar fazendo esta outra parte. Essa parte do meinho ela fica soltinha mesmo, ela é presa até aqui. E aqui desse lado, que foi onde a gente prendeu, já está assim. Olha que lindinha. E agora eu vou fazer essa segunda parte exatamente igual. Vou colocar os cantinhos, sempre enfiando essa parte todinha aqui lá pra dentro e costurando, tentando esconder os pontos o máximo possível. E aí, prendendo também nos furinhos, indo e voltando pelo mesmo ou no furinho do lado. Então, vai e volta. Aqui eu fiz algumas vezes. Eu fiz uma ou duas vezes, às vezes até mais na quininha, para ficar bem preso. Não tem uma quantidade exata, aqui é o tanto que você se sentir, achar que precisa colocar e costurar para se sentir seguro, para que fique realmente bem presa. Finalizei aqui a minha costura em toda a volta. Já posso tirar aqui os meus marcadores. Eles ficaram exatamente no meinho, onde eu tinha marcado que era o meinho, e deu certinho a costura. Vou mostrar como ficou o fecho agora. E pronto. Ela está fechada, costurada. Aqui desse lado também. Ficou simplesmente maravilhosa, gente. Olha isso. Muito perfeita. Olha que linda. E eu já coloquei também uma etiquetinha aqui dentro, uma etiquetinha personalizada. Eu escolhi a etiquetinha dourada e coloquei na parte de dentro, porque achei que ficou melhor do que a gente colocar aqui na parte de fora, que está super, super elegante. Então, assim que a gente abre a bolsa, já tem a etiquetinha aqui dentro. Uma sugestão de lugar para colocar a etiquetinha para vocês. E aqui ela está pronta. Agora, caso vocês queiram, pode colocar também uma alcinha, prender uma outra alcinha de corrente aqui também nessa bolsa, ou colocar com um mosquetão. E bolsa pronta! Olha como ela ficou maravilhosa! Olhem aí para a bolsa de vocês, eu tenho certeza que ela também ficou assim. Vocês estão apaixonados, né? Fala a verdade. Eu sei, gente, eu tô vendo aqui, eu também estou. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de fazer essa belezura, que a de vocês também tenha ficado tão linda quanto essa, que eu estou muito apaixonada. Deixem aqui nos comentários aqui, me contem como ficou a de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, e de deixar aquele like que me ajuda muito. É isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.